Neste vídeo vamos resolver o segundo grupo do teste de 10 de abril de 2019, que é o primeiro teste de avaliação contínua. Então, o enunciado deste grupo é o seguinte. Uma unidade industrial fabrica o produto P a partir da incorporação de duas unidades físicas de um semi-elaborado SL. O SL é obtido a partir de um compound de matérias-primas, designado de C1, em que, após um período de repouso, os gastos de conversão são incorporados linearmente entre 20% e 100% do processo produtivo. Os defeituosos do SL são isolados a 60% do processo e a taxa de defeituosos tem sido de 5% com recuperação de 20% de C1. Num determinado período, o custo unitário da produção total de SL foi o seguinte: C1 250 euros, gastos de conversão 600 euros. A taxa efetiva de defeituosos em termos de gastos de conversão foi de 2,75%. E a pergunta é: calcula o custo unitário da produção de P em termos de SL. Vamos então começar por representar o esquema produtivo desta unidade fabril. Ora, vamos começar por colocar o esquema produtivo. No esquema produtivo, vamos começar por colocar aqui a incorporação do compound, neste caso, de matérias-primas, C1. Depois diz que a partir dos 20% são incorporados, 20% mais ou menos aqui, são incorporados linearmente até ao final os gastos de conversão. Ok. Então, aquilo que também diz o enunciado é que temos aí, os defeituosos do SL são isolados a 60%. 60% será mais ou menos aqui. Temos aqui os defeituosos DSL, que são isolados, e existe uma taxa normal, vamos colocar aqui já agora, a taxa normal de defeituosos tem sido de 5% e a recuperação em termos de C1, taxa de recuperação de defeituosos, igual a 20%. Claro que estes 5% da taxa normal de defeituosos é para o fator a 100%. Naturalmente teremos que depois adaptar caso o fator não esteja sujeito a 100% de defeituosos. Ora, relativamente a esta informação, nós precisamos agora, eu diria que era conveniente fazer um pequeno quadro onde representemos aqui as taxas efetivas e as taxas normais de defeituosos. Ora, a taxa normal e a taxa efetiva, quer para o compound 1, quer para os gastos de conversão. Ora, relativamente então à taxa normal de defeituosos, nós temos aqui que são isolados a 60% do processo e a taxa de defeituosos tem sido 5% com recuperação de 20%. Ou seja, a taxa normal de defeituosos, neste caso para o compound 1, tem sido de 5%. Ora, se nós repararmos aqui no processo produtivo, entre o ponto 0,2 e o ponto 0,6, nós temos aqui 0,4. E entre o ponto de 0,6 a 1, temos aqui também 0,4. O que significa que, em termos de detecção de defeituosos, o nosso gasto de conversão está a 50%, o que significa que o valor que eu vou colocar aqui será 50% de 5%, neste caso da taxa que é sujeita à totalidade do fator. Ou seja, neste caso 50% vezes 5% vai dar 2,5%. Ou seja, em termos de custos de conversão, a taxa normal de defeituosos seria de 2,5%. Diz-nos também, no final do enunciado, que a taxa efetiva de defeituosos em termos de gastos de conversão foi de 2,75%. Aqui já podemos concluir que, se selecionarmos a taxa mais baixa, que é aquela que nós devemos selecionar
para sobrecarregar o custo da produção útil, nós, em termos de gastos de conversão, estamos logo a ver que vamos selecionar esta taxa que está aqui, que é a taxa normal, que é bem mais baixa do que a taxa efetiva. Mas, por outro lado, nós também vamos ter que converter, e aqui é este processo que nós temos que calcular, é qual é a taxa efetiva de defeituosos para o compound 1. Ora, este processo tem que ser inverso daquele que nós fizemos para o cálculo da taxa normal de defeituosos para gastos de conversão. Ou seja, os 2,75 têm que ser divididos neste caso, por 50%, para obter o valor que nós vamos ter aqui. E este valor vai ser precisamente 5,5%. Também aqui no caso dos gastos no compound 1, nós também vamos ter a taxa mais baixa, a taxa normal de defeituosos. Ora, tendo identificado quais são as taxas que vão ser utilizadas para sobrecarregar o custo da produção útil, podemos então, a partir de agora, determinar o nosso custo com sobrecarga. Relativamente então ao custo com sobrecarga relativamente ao compound, temos então um custo sem sobrecarga de 250 euros. E agora vamos multiplicar pelo nosso fator que sobrecarrega o custo, será 1 mais, e agora o delta que nós vamos escolher é o mais baixo, neste caso 0,05, 5%, mas atenção é que neste caso nós temos uma recuperação de 20%. Ora, essa recuperação vai nos permitir que a nossa taxa o nosso delta seja minimizado, e vai ser minimizado precisamente nos 20%, o que significa que eu vou considerar aqui não os 5%, mas menos 20%, ou seja, 80%. Este valor aqui é de 1 menos o θ, ou seja, 1 menos 20%. Okay? Por isso, aqui o nosso cálculo, aqui podia ter usado parênteses curvos, já que fiz a conta, não há problema. Ok, então eu vou calcular este valor e vai ser 250 euros vezes 1,04. Se nós não tivéssemos aqui esta recuperação, nós teríamos que multiplicar por 1,05, daí que o valor seja ligeiramente mais baixo, o que dá 260 euros. Relativamente à sobrecarga dos gastos de conversão, nós começamos também com o valor que nos é dado, os 600 euros, e agora vamos multiplicar por 1 mais, e aqui não há recuperação, naturalmente, vamos multiplicar por 1 mais 2,5%, 0,025. Ora, isto vai nos dar um custo de 615. Somando os dois valores que temos aqui, chegamos então a um valor de 875, que é o valor que custa produzir um SL. Mas a pergunta era para calcularmos o custo unitário de P, o custo unitário de P, e o custo unitário de P é igual a 2 vezes o custo de SL. Isto, naturalmente, será o nosso custo para SL. Vamos então multiplicar este valor 2 vezes, 875 euros, e obtemos então o nosso custo de produzir uma unidade de P, que vai ser exatamente 1.750 euros.